Bom dia, meu irmão, minha irmã. Cumprimento todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia especial em que nós somos lembrados da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Morte e ressurreição que nos trouxeram salvação. E o meu objetivo com este vídeo é trazer uma palavra ao seu coração. E a palavra que nós vamos meditar encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 23, a partir do verso 44. A palavra de Deus diz assim: Já era quase a hora sexta, isto é, meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, isto é, 3 da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Queridos, no meio-dia nós temos, em um dia ensolarado, o sol mais intenso. É o momento onde o sol brilha com mais força. E aqui nesse texto, meus amados, essa luz estava brilhando, não apenas fisicamente, mas de uma forma espiritual, a luz estava reluzindo. O texto nos mostra nos versos anteriores que o Senhor Jesus havia prometido salvação a um ex-ladrão. Um ladrão que fora condenado estava ali na cruz, clamando por Cristo, e a luz da salvação brilhou sobre aquele coração que antes estava em densas trevas, com a promessa de que aquele homem estaria com o Senhor Jesus naquele mesmo dia no paraíso. Então aqui o texto nos mostra que ao meio-dia, até às 3 da tarde, a escuridão baixou. Houve trevas por toda a terra, sem exceção. É como se uma cortina escura caísse sobre o palco da nossa salvação. A cruz envolvida pela escuridão. E aqui nesse momento, meus irmãos, nós temos um milagre acontecendo. Né? Quando houve uma ordem do Criador para que o sol deixasse de brilhar. Então essa descida das trevas fez com que Cristo entendesse que era o momento da sua última oração. E então ele ora no verso de número 46 em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Nós temos então aqui a última oração do Senhor Jesus. E nós queremos destacar das muitas 3 verdades que o Senhor Jesus nos ensina em sua última oração, antes de morrer e ressuscitar. Em primeiro lugar, nós aprendemos, meus irmãos, com essa última oração do Senhor Jesus, como que as trevas distanciam-nos do Pai. Como que as trevas nos afastam de Deus. Nós não podemos esquecer que o milagre da graça salvadora que o Senhor Jesus nos concedeu envolveu passar pelas trevas. Quando ele disse essas últimas palavras, o texto nos diz que Jesus estava em um momento de trevas. O mundo estava em um momento de trevas. O senhorio de Cristo sobre todas as coisas é demonstrado aqui porque o sol deixou de brilhar, as trevas tomaram toda a terra e antes do seu último suspiro, ele pôde direcionar-se a Deus de uma forma muito especial e muito maravilhosa. Ele ora dizendo: Pai. Se você observar, meus irmãos, nos relatos dos outros evangelhos, outras palavras foram dirigidas a Deus. E em uma delas, de uma forma muito interessante, o Senhor Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Você notou que quando Jesus orou assim, ele não chamou Deus de Pai. Esse é o único lugar onde o evangelho ou os evangelhos registram que o Senhor Jesus, em sua oração a Deus, não chama Deus de Pai, chama Deus de Deus. Perceba que quando Cristo assume a culpa pelos nossos pecados, ele foi desamparado pelo Pai. Ele foi abandonado pelo Pai. Ele foi separado do Pai. É possível que por isso o Senhor Jesus, nesse momento de angústia, de sofrimento, onde ele estava carregando os nossos pecados, sofrendo a ira divina pelos nossos pecados, separado da intimidade com a Trindade que ele desfrutava desde a eternidade, ele tenha clamado: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E agora onde ele caminha para a morte, caminha para o último ato, a última oração, antes de entregar a sua vida, ele percebe a presença do Pai, mesmo em meio às trevas. Ele percebe
que com isso ele poderia voltar a chamar novamente o seu Deus de Pai, o seu Pai de Pai. E por isso ele ora dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O pecado, as trevas, distanciam-nos de Deus. Qual é o caminho então? O caminho é a segunda verdade que esse texto nos mostra. Esse texto nos mostra nessa última oração do Senhor Jesus que para romper o afastamento que as trevas e o pecado trazem em relação a Deus, nós precisamos de uma entrega total da nossa vida a Deus. Havia uma luz no fim da cruz, não no fim do túnel. E então essa última oração, Jesus Cristo revela a necessidade de uma entrega total a Deus. Jesus chama a Deus de Pai e ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Perceba, meus irmãos, que o Pai é a sustentação da vida e do ministério de Cristo. Jesus confiava que ele não seria abandonado pelo Pai para sempre. Jesus sabia que o Pai não estaria separado dele para sempre. Quando ele estava chegando ao fim da sua obra ali na cruz, ele percebeu a presença amorosa do seu Pai sendo restaurada, a ponto dele então entregar-se totalmente ao seu Pai. Jesus Cristo, meus irmãos, sempre teve uma noção da presença do Pai e da necessidade do Pai em seu ministério em toda a sua vida. Quando aos 12 anos ele estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, nesse contexto em que nós estamos passando, o texto nos diz ali que Jesus se perdeu dos seus pais e então seus pais ficaram desesperados procurando-o e então eles acharam o Senhor Jesus com 12 anos de idade no templo. E então os pais perguntaram: filho, o que está acontecendo? Por que você estava aqui? Se separou da gente? Em outras palavras, né? O texto não diz isso, mas é como se os pais estivessem ali agoniados procurando o seu filho. E o Senhor Jesus disse: por que vocês não suspeitaram que eu estaria aqui na casa de meu pai? Ele chamou aquele lugar onde ele estava de casa de meu pai. Talvez José tivesse pensado: como assim casa de meu pai? Eu sou o seu pai. Mas a presença do seu Pai eterno estava em todo lugar e Jesus sabia disso. E é por isso que ele se refere àquele lugar como casa de meu Pai. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem e ensinou todos os crentes a orarem, ele disse: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Ninguém havia orado antes dirigindo-se a Deus como Pai. As orações eram feitas chamando Deus por outros nomes. E o Senhor Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Nas suas primeiras palavras ali na cruz, na verdade, a sua primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tamanha intimidade que o Senhor Jesus tinha, tamanho amor por nós, ele ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. E agora, em suas últimas palavras, antes de expirar e morrer, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo na escuridão, mesmo nas trevas, mesmo naquele momento onde ele não enxergava, onde nós não podíamos enxergar porque as trevas dominaram a atmosfera e toda a terra, o Senhor Jesus sabia que as mãos do seu Pai estavam ali, prontas para ampará-lo. E então ele entrega a sua vida a ele. E é isso que ele quer de nós, uma entrega total. Uma vez que as trevas nos afastam pelos nossos pecados, nós podemos, em Cristo, nos entregar completamente a Deus. E então nós encontramos uma terceira e preciosa verdade nesse texto, que é a forma como Cristo foi confortado. Cristo foi consolado pela própria palavra de Deus. Queridos, quando Cristo diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Cristo está recitando um salmo. O Salmo 31, no verso de número 5, Davi, que estava sendo perseguido por diversos inimigos e oprimido, estando ali aflito, ele clama a Deus para que Deus o livrasse dos seus inimigos. E a sua angústia era tão grande, a ponto dele dizer: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus usa essa oração de Davi, porém ele adiciona um aspecto ainda mais pessoal. Davi diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, dirigindo-se ao Senhor. Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos, eu quero que vocês entendam como que esse modelo de oração deve impactar a sua intercessão, como que as últimas palavras de Cristo devem falar ao seu coração e mudar a forma como você ora. Porque há momentos na nossa vida onde nós nos perguntamos: onde está Deus? Há momentos na nossa vida em que nós temos uma percepção
como se estivéssemos abandonados, como se Deus não ouvisse a nossa oração, como se Deus não respondesse ao nosso clamor. Jesus sabe verdadeiramente qual é essa sensação. Porque ele é quem de fato foi desamparado pelo Pai, abandonado pelo Pai, para que nós e aqueles que fossem salvos por ele jamais sintam, jamais experimentem o que é estar separado do amor de Deus. Cristo, nas trevas, na escuridão, ele confiou no Pai. Isso significa que nós devemos confiar em Deus e orar confiantes a Ele, entregando a nossa vida, sendo consolados pela Sua palavra, mesmo quando nós estivermos separados, desesperados, mesmo quando nós não enxergarmos a luz, mesmo quando a nossa oração parecer nada mais do que um grito no escuro, achando que Deus está distante, mas a verdade é que nada, por causa da obra de Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós somos chamados a confiar num Pai que está presente na tribulação. E essa é a entrega que esse texto quer de você. É o conforto que esse texto traz ao seu coração. Quando Cristo entregou o seu Espírito ao Pai, as trevas dominavam o mundo. E ele estava realizando ali um feito que nenhum homem poderia fazer. Jesus Cristo não foi vencido pelo cansaço. Jesus Cristo não foi vencido pelos homens, pelos inimigos, pelo Império Romano, pela cruz. Ele entregou a sua vida espontaneamente. Por isso que ele clama em alta voz. Ele não clama aqui com a voz minguada, com as suas forças totalmente diminutas. Ele brada em alta voz. Lá em João capítulo 10, versos 17 e 15, ele diz: "Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai." Então Jesus exerce essa autoridade ao entregar o seu Espírito, gritando em alta voz, dizendo: "Pai, nas tuas mãos." Ele tinha confiança de que as mãos do Pai estavam abertas para ampará-lo, para receber o seu Espírito. E perceba que essa oração influenciou a muitos cristãos. Por exemplo, Estevão, diácono da igreja primitiva, em Atos capítulo 7, verso 59, quando estava sendo martirizado e apedrejado por ser um discípulo do Senhor Jesus, ele orou ao Senhor Jesus dizendo: "Senhor Jesus, recebe o meu Espírito." E esse é o caminho que todos nós, crentes, devemos trilhar, tanto na vida quanto na morte. Um caminho de confiar inteiramente em Deus, pela fé em Cristo Jesus, de modo que nós sabemos que o nosso espírito, quando for separado do nosso corpo, irá, naquele exato momento, para as mãos do Pai. Jesus acreditava, meus irmãos, no poder do Pai, de que ele não seria tragado pela morte, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Por isso que ele repousou a sua confiança plenamente, totalmente no Pai. Ele podia enxergar a luz no fim da cruz. E é essa a mensagem que eu quero trazer ao seu coração. Você que me ouve, seja de manhã, de tarde ou de noite, que as últimas palavras de Cristo aqui na terra foram as primeiras palavras que ele dedicou em sua entrega ao Pai. Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Ele completou a sua obra. Ele entregou o produto da sua obra ao seu Pai. Mesmo quando seus olhos estavam tomados pelas trevas, mesmo quando o planeta estava tomado pelas trevas, ele sabia que o seu Pai estava ali, pronto para recebê-lo. E é isso que esse texto nos ensina, é isso que esse texto quer de nós. Convicção para onde nós iremos na hora da nossa morte. Uma vez que o pecado nos afasta de Deus, o caminho é entregar a totalidade da nossa vida a esse Deus. Cientes de que mesmo quando os nossos olhos não enxergarem Deus, mesmo quando as densas trevas tomarem a nossa alma, mesmo quando a escuridão tomar as nossas emoções, Deus ali estará. E a palavra de Deus nos conforta. A palavra de Deus traz o cuidado para restaurar a nossa alma. A palavra de Deus diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E o Senhor Jesus nos ensina que em momentos de escuridão, momentos em que nós precisamos de conforto e consolo para suportar as densas trevas que tomam a nossa alma, é na palavra de Deus que nós podemos encontrar refúgio.
E é por isso que ele pôde citá-la, pregá-la aos nossos corações, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As últimas palavras de Cristo reverberam a necessidade que nós temos de encontrar conforto na própria palavra de Deus. E você não precisa esperar a sua morte para ter essa confiança e para fazer essa oração. Nem todo mundo tem a oportunidade de estar tão consciente de que a sua vida está chegando ao fim e poder fazer a última oração. Esse texto quer que você faça das últimas palavras de Cristo, da última oração de Cristo, o lema da sua vida. Você precisa se submeter ao Espírito de Deus agora, nesse exato momento. Você precisa orar dizendo a Deus: Senhor, um dia eu já entreguei o meu coração a Ti. E eu quero reafirmar diante da cruz do Senhor, onde Cristo esteve crucificado e foi morto, diante dessa representação de uma nova vida, que a minha vida foi entregue totalmente a Ti. Com base no sacrifício de Cristo, eu agora entrego a minha vida totalmente a Ti. Eu reafirmo que a minha vida pertence tão somente a Ti. Mas também, Senhor, eu quero dizer que em momentos de escuridão, em momentos de trevas, quando eu não enxergá-lo, eu sei que o Senhor ali está. Jesus morreu na escuridão. Jesus morreu nas trevas para que a nossa fé não seja um salto no escuro, não seja um risco para a nossa vida, um pulo no vazio, onde você não sabe onde você vai chegar. A nossa fé, meus irmãos, é um depósito na confiança de que as mãos do Senhor estão prontas para amparar-nos, de que nós não iremos cair jamais, porque o Senhor está com as suas mãos dispostas para receber-nos de braços abertos quando o momento da nossa partida chegar. Portanto, faça dessa oração em vida o lema da sua vida. Você pode fazer isso todas as noites, você pode fazer isso agora, você pode fazer quando estiver sendo tomado pela ansiedade, pelo medo. Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Deposite confiantemente a sua vida no Senhor, para que as trevas jamais te separem do amor de Deus. Seja confortado pela palavra de Cristo, que diz que nós temos um Pai disposto a nos receber de braços abertos, de mãos prontas para nos amparar. E seja consolado e confortado na hora da escuridão com a própria palavra do Senhor, que é a terapia que a nossa alma tanto precisa para ser restaurada. Esse é o meu desejo, meus irmãos, nesse dia chamado de Sexta-feira da Paixão, que essa paixão de Cristo ali na cruz mova o seu coração, mova as suas emoções, mova a totalidade do seu ser em direção à cruz, para uma entrega total, plena, definitiva, e para ali você encontrar o sentido da sua vida, o sentido na sua morte, e o conforto e o consolo quando as densas trevas ameaçarem o nosso coração. Que Deus te abençoe e que nesse dia de Páscoa o Senhor Jesus reine em seu coração todos os dias da sua vida, para que você verdadeiramente viva a plenitude das suas últimas palavras. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, de modo que já não vivo eu, mas o Senhor viva em mim, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém.